Emagrecimento e hormônios. Tem alguma relação entre isso? Sim, realmente, na maioria das vezes a gente encontra isso. Quantas vezes a gente já não fez uma dieta corretamente, fez a atividade física da maneira que deveria ser feita e o emagrecimento não é o esperado. Quando a gente avalia os hormônios, eu posso ter deficiência de alguns e excesso de outros, corroborando para esse aumento de peso e dificuldade de emagrecimento. Então, no corpo da gente, a gente conta com mais de 70 hormônios. E eles são intimamente relacionados uns com os outros. Eles funcionam como no esquema de rede. E além dessa interligação, eu tenho uma certa hierarquia entre os hormônios. Eu tenho hormônios tão importantes que, se descontrolados, afetam todo o corpo e todos os outros hormônios. Um exemplo disso é, por exemplo, 3 hormônios essenciais do corpo que se interagem muito entre si e controlam todo o metabolismo do corpo. A gente chama então de hormônio do primeiro escalão, que seriam os hormônios da tireoide, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e principalmente a insulina, um hormônio do pâncreas. A seguir, eu tenho uns hormônios, uma linha de hormônio de segunda escala. Principalmente melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono. Então, a pessoa que não dorme bem, ela não vai ter um emagrecimento satisfatório. Eu tenho a vitamina D, que na verdade foi classificada como vitamina erradamente. Se trata de um hormônio que tem interação com os outros hormônios. E eu tenho a serotonina, que também é um hormônio relacionado à estabilidade do humor. Quando, por exemplo, eu tenho queda de serotonina, a pessoa tem uma busca incessante, principalmente por doce. Quando eu tenho uma queda de vitamina D, além de outros sintomas, eu tenho uma queda da própria serotonina. Então, a interligação é muito íntima. Por último, os hormônios mais básicos é que são aqueles que todo mundo conhece e dá muito valor, que é testosterona, progesterona e os estrogênios, que são os hormônios esteroides. Então, por várias vezes a gente vê o próprio paciente querendo consertar a casa, construir a casa começando pelo telhado. De nada adianta eu repor uma testosterona ou colocar o chamado chip da beleza para emagrecimento, se o resto está tudo desorganizado. Então, a gente precisa de uma abordagem hormonal completa para avaliar todos os desequilíbrios, ajustá-los e depois ver se a pessoa tem a necessidade do implante. Chip da beleza emagrece? Primeiro, o que é o chip da beleza? Chip da beleza nada mais é do que o conhecido G6. G6 seriam 6 implantes de gestrinona. Isso emagrece? Como eu costumo dizer para os pacientes, a única coisa no mundo que emagrece se chama dieta. Não existe remédio mágico, chip mágico, implante mágico, não existe fórmula mágica. Existe dieta adequada para aquele tipo de paciente. O ajuste hormonal vai permitir um maior sucesso da dieta, vai facilitar a dieta, vai dar um maior bem-estar para a pessoa que está fazendo a dieta, quando você controla os hormônios. Mas não se tem como fugir disso daí. Quando a pessoa tem a indicação da gestrinona, do implante, está com os outros hormônios regulados, está fazendo a dieta correta, está fazendo atividade física corretamente, aí sim se nota uma maior perda de gordura e aumento de massa muscular, sim, com a gestrinona. Por que acontece isso? Gestrinona é um tipo de testosterona? Não. A gestrinona é um derivado da progesterona, na verdade. Tanto é que eu utilizo gestrinona mais em mulheres, só em mulheres. Só que ele é capaz de diminuir uma substância que eu costumo chamar de sequestrador da testosterona. A gente tem uma proteína no corpo que se chama SHBG e que deve ser dosada por exame laboratorial, que ela gruda na testosterona e inativa.
Então você produz um tanto de testosterona, que é a testosterona total. Parte dela vai ficar presa no SHBG. A que não ficar presa será a testosterona livre, que é a que tem real ação. A gestrinona nada mais faz do que diminuir essa substância. E eu tenho então um aumento da testosterona livre. O que é importante? Eu preciso ver se a produção de testosterona dessa pessoa está boa. Porque senão você vai liberar o quê? Não tem o que liberar. Então eu preciso verificar isso. Eu preciso ver se a pessoa tem tendência a converter a testosterona para um outro hormônio, que se chama DHT, que é o hormônio que me dá os efeitos colaterais principais, como queda de cabelo, acne, pelos no corpo, alteração de voz. Então tudo isso deve ser levado em conta. Quando bem indicado, realmente se trata de um método auxiliar nesse tratamento. Mas ele não é único e ele sempre vai ser secundário. O mais importante realmente é uma boa dieta, uma boa reeducação alimentar. E emagrecimento, você falar para a pessoa, principalmente pessoas obesas, que estão vindo de várias dietas, vêm de uma vida inteira de dieta. Às vezes emagrece 5, 10 quilos, já engorda 15. A abordagem ela tem que ser mais profunda. Ela tem que ser uma abordagem onde eu consiga entender a real causa dessa obesidade da pessoa. E às vezes não está na bioquímica, não está na biologia. Às vezes eu tenho causas relacionadas ao inconsciente da pessoa, causas psicológicas fortes. Várias vezes a gente observa isso. Então a gente precisa abordar essa área também. Há vários tipos de terapia que essa pessoa vai precisar, porque senão ela vai voltar a engordar. Várias pessoas, às vezes, a gente vê que já fizeram cirurgia bariátrica, colocaram balão, conseguem emagrecer, mas voltam para aquele estado inicial da obesidade. Então, é nosso dever, sim, de médico, abordar de forma holística esse paciente. Você precisa achar a causa e, a partir dela, dar a solução.